A nossa Bíblia no livro de Isaías. Vamos ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo 44. Glória a Deus. Isaías capítulo 44. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns textos essa noite. Quero dizer aos irmãos que hoje, de uma maneira especial, nós não vamos falar sobre Coríntios. Nós vamos falar um pouco sobre o tema que nós estamos propondo para a oração, que é o avivamento. Nós estamos com esse propósito de 40 dias de oração e de jejum. Alguém falou assim: pastor, mas é para jejuar qual dia? E foi muito importante a pergunta. Nós estamos encorajando os irmãos, convocando, incentivando para jejuar os 40 dias, todos os dias. Pastor, eu tomo remédio. Então você pode orar durante os 40 dias. Se você não puder jejuar, você vai poder orar. Mas se você puder, faça um esforço. Você não precisa estar jejuando o dia todo. Mas comece. Você vai ver a verdadeira revolução que vai acontecer na tua vida, no ministério que o Senhor te entregou pela sua graça, na sua família, no seu trabalho. Você vai ver o impacto que vai acontecer. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o avivamento. Por que buscá-lo? Nós estamos localizados, nós temos uma igreja fundada num dos locais mais complexos, um lugar mais difícil da grande Vila Velha. Certas horas nem a polícia vem. Ou seja, é um bairro, é um lugar que precisa do avivamento. Filho de crentes envolvidos, filho de crente sendo assassinado, preso, família sendo destroçada por tanto pecado, por tanta miséria. Os cultos, às vezes, pessoas fazem corpo mole para vir. Por quê? Porque nós precisamos do avivamento. Não tem ninguém pior. Todos nós estamos na mesma condição. Nós precisamos de um fogo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de uma nova direção para a nossa igreja. Nós não podemos estar assim. Nós não podemos estar uma igreja fria, vazia, e a gente continuar culto após culto, como se tudo tivesse normal, como se tudo tivesse do mesmo jeito. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu sinto o cheiro das águas do Espírito para a nossa vida. Eu creio que Deus vai fazer coisa linda, a promessa de Deus para nós. Mas todas as promessas são condicionais. Todas as promessas são condicionais. Depende de nós. Nós vamos ficar olhando para a promessa, para as profecias, e vamos ficar calados, quietos, anêmicos, parados, engessados. Até quando? Não. Eu creio que o Espírito de Deus vai fazer coisas extraordinárias que os nossos olhos nunca viram durante esses 40 dias. Nós estamos a 5 dias da campanha. O meu coração não é mais o mesmo. Eu não sei quando chegar aos 40 como é que vai ser. Mas eu sei que Deus está trabalhando poderosamente. Nós vamos ler esta palavra. Agora, pois, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou, e que te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu,
o amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Amém. Ainda, por favor, Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar na nossa própria língua e que somos nascidos? Versículo 12. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Podem assentar. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar um pouco sobre este propósito. Coloca aqui para a gente, por favor, esse propósito que estamos há 5 dias. Estamos há 5 dias desse plano que nós colocamos de oração e de jejum, os 40 dias de oração e de jejum, e o tema que colocamos foi buscando o avivamento. Mas o que é avivamento? A palavra avivamento vem do hebraico shayar, significa ter vida, reviver, receber vida, manter vivo. Para que nós possamos entender um pouco do avivamento. O avivamento não é provocado, não é feito, ele não vem de homens. O avivamento, ele vem de Deus. No texto que nós lemos, de Isaías, Deus está falando assim: assim diz o Senhor, porque derramarei água sobre o sedento. O avivamento é algo que só Deus pode provocar. Não é por grito, não é por teatro, não é pelo homem, não é obra divina, é obra de Deus. Só Ele pode fazer isso. Pastor, isso já aconteceu alguma vez? Sim, já aconteceu. Todas as vezes que o avivamento aconteceu, foram em momentos de catástrofes espirituais, momentos de frieza, de pecaminosidade, de desvio. Foram momentos onde a sociedade estava arruinada. Foram momentos em que se pensava que seria o fim da igreja. Foram momentos em que pensava que a sociedade não teria mais jeito. Foi um momento que pensava-se que era a morte da igreja. Nenhum avivamento na história começou com grandes igrejas. O avivamento sempre aconteceu e começou com pequenas reuniões, com pequenos grupos de oração, pessoas humildes. Nenhum avivamento surgiu com grandes personalidades. E vou contar um pouco da história dos avivamentos.
Primeiro, gostaria de falar sobre o avivamento da Inglaterra no século XVIII. A igreja, ela estava secularizada. As pessoas, os pregadores, vinham para o púlpito pregar. E pregavam sermões vazios, cheios de letra. Esperavam ansiosos que o culto acabasse, para que se reunisse em rodas de jogo, para que se reunisse em momentos sociais. O povo estava mais preocupado com o social do que com o espiritual, vazios de Deus. As reuniões de oração eram vazias, os cultos da semana ninguém frequentava, e assim a igreja estava morta. Mas nesse tempo, alguns jovens, eles começaram a orar, e numa vigília no dia 31 de dezembro de 1739, numa vigília de oração, eram as 3 horas da madrugada, poucos jovens estavam, mas entre eles estavam John Wesley, George Whitefield e Carlos Wesley. Eles estavam orando, e de repente eles eram estudantes, eram garotos, estavam estudando, estudantes, e o Espírito do Senhor desceu sobre aqueles jovens, e eles foram tão cheios do Espírito Santo, que eles agora começaram a pregar a palavra de Deus. Até hoje falamos no avivamento de George Whitefield, de John Wesley. John Wesley, ele foi tão impactado pelo Espírito Santo, irmãos, que ele começou, impactado pelo poder do Espírito Santo naquela vigília de oração, que ele então começou a criar métodos para poder orar, consagrar a vida e pregar o Evangelho. E com esses métodos que ele criou, ele começou então a pregar. Ele pregava na rua, ele pregava na escola. O John Wesley, na escola, ainda garoto, John Wesley, ele era filho de uma família que tinha 19 filhos. Samuel Wesley e Susana Wesley. John Wesley, ele era o 11º filho da família de 19 filhos. Um dia, de madrugada, a casa deles pegou fogo. E Wesley foi o último a ser tirado da casa. Dos 19 filhos, ele foi o último a ser tirado. E aí, a mãe de John Wesley, por ele ser o último a ser tirado de lá, ela então colocou, ela sempre dizia que John Wesley era um tição tirado do fogo. A mãe de John Wesley, Susana Wesley, ela tinha certeza que não ia conseguir tirar o filho dela vivo de lá. E aquela mãe entendeu que aquele filho que fora tirado dali, só foi tirado porque Deus tinha um propósito na vida dele. E ela agora começou a discipulá-lo de uma maneira diferente. Ela começou a investir na vida daquele garoto. Ele cresceu tão cheio do Espírito Santo, e ele começou a criar métodos. Daí o movimento chamado metodismo. Daí a metodista wesleyana, porque John Wesley criou um método para se santificar a vida e para pregar o Evangelho. John Wesley começou a pregar nas escolas. As pessoas chacoteavam com ele. Os amigos dele foram rejeitados pelos amigos de escola. Os vizinhos, os conhecidos, tudo eram contra ele. Hoje de manhã, eu falei para minha filha, conversando com a minha filha e minha esposa, falei: quem que vos odeia? É da escola? Quem que vos odeia aqui ao redor da nossa casa? Por quê? Porque nós somos crentes, por causa da maneira que nós vestimos, porque da maneira que nós falamos. Quem é que nos odeia? Se o mundo não odeia você, você é do mundo. A Bíblia diz: o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo, disse Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Quando não é assim, nós estamos vazios de Deus. Isso acontecia na vida de John Wesley. E John Wesley pregou o Evangelho, e o mundo foi incendiado. A Inglaterra foi em chamas por causa de John Wesley, George Whitefield e muitos outros que Deus levantou naquela época. Houve também um deles chamado Carlos Eduardo. Ele que é o autor daquele sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele tão inflamado pelo fogo do Espírito Santo, ele passou 3 dias sem comer, sem beber, orando dia e noite. Ele deitava
As pessoas chegavam lá, e às vezes ele estava em pé, às vezes estava deitado, estava sentado, estava ajoelhado. Quando ele cansava, ele se deitava suado no chão e dizendo: Deus, eu quero do teu Espírito, derrama do teu Espírito, eu quero mais poder na minha vida. E o terceiro dia, John Wesley Carlos Eduardo foi ministrar. E quando ele pregou esse sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, ele era míope, e ele escreveu o sermão. Enquanto ele pregava com letras garrafais, ele lia aquele sermão. As pessoas não viam o rosto dele, não via, ele só lia. E enquanto ele pregava, as pessoas agarravam nos postes, seguravam nas cadeiras, outras rolavam no chão, gritando, dizendo: eu pequei, me guarda do inferno. Porque as pessoas, enquanto ele pregava, o poder do Espírito Santo era tão grande que parece que as pessoas estavam indo para o inferno. O que é isso? Uma pessoa avivada. Na Romênia, durante o governo de Ceausescu, sua esposa, foi um governo cruel na Romênia. E o avivamento durante 10 dias pegou fogo naquele país, de norte a sul e de leste a oeste. Sabe como é que foi? No dia 15 de dezembro de 1989, a polícia do governo rodeou a cidade do pastor Clauderic. E a polícia foi lá para poder expulsar o pastor da cidade. Mas sabe o que a igreja fez? Não era muita gente, apenas 80 crentes tinha a igreja. E eles cercaram a casa do pastor com as mãos dadas e falou: ninguém vai tirar o nosso pastor daqui. Mas a polícia chegou, e a polícia chegou dando tiros aleatoriamente. E um dos tiros pegou na perna de um jovem da igreja batista, que estava ali orando junto com eles. E agora socorreram aquele rapaz, bateram nos crentes, e aquele rapaz foi socorrido e levado para o hospital. Como demoraram, a perna daquele jovem foi amputada, ele perdeu a perna. E depois que ele perdeu a perna, alguém chegou para ele e falou assim: então valeu a pena? Você não está arrependido? Aí ele foi e olhou assim: não, eu não estou arrependido. Mas por que você não está arrependido? Aí ele falou assim: porque enquanto as pessoas foram chamar a polícia, eu distribuí velas para todos os crentes e eu acendi a primeira vela. Eu não estou arrependido porque eu acendi a primeira vela. Sabe o que aconteceu? 10 dias depois, enquanto discorria esses 10 dias, uma jovem da Assembleia de Deus saiu pela rua fora como uma louca. E ela gritava assim: Deus existe, liberdade, Deus existe, liberdade. O eco daquela moça ecoou pela cidade afora. Sabe o que aconteceu? Durante aqueles 10 dias, no final de 10 dias, tinha 100.000 pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores de todas as denominações, gritando: Deus existe, Deus existe. O governo de Ceausescu caiu, e o poder do Evangelho, o fogo do Evangelho, tomou a Romênia de leste a oeste, de norte a sul, em 10 dias. Por que em 40 dias Deus não pode tomar a região 5 para Jesus? Por que nesses 40 dias a história desse lugar não pode mudar? Por quê? Por que o diabo não pode ser expulso e banido daqui? Por que as pessoas que estão atrás da cadeia não podem se converter? Por que nossos filhos têm que ser entregues à droga? Por quê? Por que nossos filhos têm que ficar em casa, dominados pela frieza, pelo desânimo? Por quê? Por que nós não estamos buscando batismo com o Espírito Santo? Por quê? Por que nós estamos tão vazios, tão anêmicos, tão doentes? Por que nós não preocupamos com o pecador? Porque nós estamos vazios. Mas eu creio que durante esses dias, Deus poderá mudar a história dessa igreja. Avivamento. Avivamento. País de Gales. No país de Gales, um jovem chamado Evan Robert. Evan Robert, a frase predileta dele era essa: envia o Espírito Santo agora sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Ele orava só isso: envia
o Espírito Santo agora sobre a igreja. Ele tinha 26 anos, um garoto. E ele começou a pregar um grupo de 6 pessoas. Ele começou a orar e a pregar. E o poder do Espírito Santo invadiu aquela igreja. E tomou conta daquela igreja, e tomou conta das ruas. Sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, o avivamento tomou conta daquele país. Mais de 100 mil pessoas se entregaram a Jesus. As cadeias ficavam todas elas vazias. As pessoas entravam dentro dos bares e começavam a chorar. Não conseguiam beber bebidas alcoólicas. Os prostíbulos foram fechados. Não houve nenhum roubo sequer. As pessoas pararam de roubar, pararam de fumar, pararam de prostituir. Por quê? Porque alguém clamou o poder do Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo. Ele é poderoso. Isso não está nos anais da história apenas por acaso. Deus pode fazer isso aqui. Eu creio que Deus vai fazer isso aqui. E eu não quero ficar fora desse avivamento. Na rua Azusa, 1905, um jovem afro-americano, William Seymour, no dia 6 de abril de 1906, eles eram apenas em 8 crentes. E eles se reuniram. Eles começaram a orar. E a oração deles é: derrama do Espírito Santo sobre nós. No dia 14 de abril de 1906, foi realizado o primeiro culto na rua Azusa. Sabe como é que era o púlpito? Uma caixa de verdura em pé. 2 caixas de sapato em cima. Ali colocava-se a Bíblia. O galpão era de madeira, forrado com capim, com feno, com palhas. Era assim. E a oração deles era: derrama do Espírito Santo sobre nós. Do lado de fora tinha um versículo. O versículo é: ide pregar o evangelho. Não, o versículo é assim: e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esse era o texto. Eles queriam poder de Deus em suas vidas. Sabe, não tem como falar de avivamento sem não falar da rua Azusa. Ali, aqueles jovens, aqueles irmãos, aquelas pessoas foram inflamadas do Espírito Santo de uma forma tão grande. Poder de Deus na vida daqueles crentes. As pessoas iam sendo impactadas. E entre eles, um dia, participando daqueles cultos carismáticos, que vem de carisma, de poder, palavra grega, carisma, poder. Estavam Daniel Berg e Gunnar Wingren. E eles foram incendiados por aquele fogo que acendeu na rua Azusa. E eles vieram para o Pará, no Belém. E daí o fogo acendeu de maneira tal que hoje, eu e você, 200 anos depois, nós estamos aqui, numa igreja pentecostal, falando do avivamento que houve na rua Azusa. Eu não sei o que Deus quer escrever da nossa história. O avivamento, ele é um fato bíblico. E ele é provocado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que enche os crentes. A Bíblia diz, no livro de Isaías, versículo 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes. Quando fala de torrentes, torrentes não é uma gota d'água. Torrentes é uma inundação, uma enxurrada, e é uma promessa de Deus: eu derramarei torrentes sobre a terra seca. Talvez assim esteja o nosso coração: terra seca, terra vazia, talvez. Mas é uma promessa do Senhor de derramar sobre essa terra seca uma torrente
tão grande, que vai inundar, que vai encher. E fala assim: derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. E depois diz assim: brotarão como erva. Eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre cada crente. Irmãos, eu quero ver crianças de colo sendo tomadas pelo Espírito Santo. Eu quero ver as irmãs na classe da escola dominical não conseguindo dar as aulas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero, irmãos, quero ver que a gente chegue aqui e o Espírito do Senhor tome a liturgia, o papel fique de lado, e o Senhor tome conta, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas vindo aqui jogando o cachimbo do crack aí no chão, libertas pelo poder do Espírito do Senhor, pessoas doentes saindo daqui curadas pelo poder do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é promessa. Eu creio na promessa de Deus. Está escrito na Bíblia, é palavra de Deus, não é político, não é homem, é promessa de Deus. Eu derramarei, o verbo derramar aqui está no futuro, derramarei. Quando eu olho para Atos, capítulo 2, versículo de número 39, está escrito assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa aqui é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando você lê os versículos anteriores de Atos capítulo 2, você entende claramente que aqui ele está falando do Espírito Santo. E é interessante a promessa que ele diz assim: olha, porque a promessa é promessa. Promessa de quem? De Deus. E essa promessa de Deus está assim, olha, porque a promessa diz respeito a vocês, diz respeito a nós, diz respeito a vossos filhos. Mas o que? Vossos filhos, a todos que estão longe. Onde é que está o seu parente? Esses estão longe aqui, é longe em dois sentidos. Primeiro, longe da casa de Deus, longe da presença de Deus, longe da comunhão com Deus. Mas é também aqueles que estão longe em outros países, em outras cidades, em outros lugares, porque para Deus não há distância. Aleluia! Quando Deus derrama o avivamento, Ele alcança. Aqui, eu estou com os dois textos abertos. Em Isaías 44, fala assim: derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, sobre os teus filhos, sobre os teus parentes. O Espírito do Senhor vai cair como água sobre a sua vida e vai alcançar os seus parentes onde eles estiverem. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Avivamento, o avivamento, promessa, diz respeito a nós, aos nossos filhos, aqueles que estão longe. E detalhe, todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus chama quem está se prostituindo. Deus chama quem está debaixo de um casulo, dentro de um carro trancado numa rua escura, se drogando. Deus vai chamar essa gente. Eu quero ver gente entrando aqui, entregando a vida a Cristo. Se não for para isso, não vale a pena ser crente. Se não for para ver as almas rendendo ao Senhor, se não for para resgatá-las das garras do diabo, o que nós estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui como igreja? O que estamos fazendo neste lugar? Qual é o sentido da nossa vida? Ser advogado? Ser advogado, advoga, depois você morre, e aí? O que você vai levar para o céu? Qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido do talento que Deus te deu? Qual é o sentido dos teus dons? Qual é o sentido da tua salvação? Qual é o sentido que o sangue de Jesus te lavou? Qual é o sentido? Qual é o sentido de ser igreja? Por que Deus nos trouxe para este lugar? Por que nós poderemos servir a Deus em outros lugares, em outras cidades, em outros países? Mas o Senhor nos trouxe para aqui. Ele tem um propósito aqui, comigo e com você. Eu sozinho, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. E Deus conta conosco, Deus conta contigo. E Deus quer avivar as nossas vidas. Eu creio nisso totalmente. Aleluia. Por que o avivamento?
O avivamento, ele tira a igreja da inércia. O avivamento tira a igreja da preguiça. O avivamento tira a igreja do pecado. Porque quando a igreja não está avivada, a igreja peca e acha que está tudo certo. Mas o poder do Espírito Santo faz a gente sentir nojo do pecado. Faz a gente sentir raiva da falta de fruto. Nós queremos produzir fruto a qualquer custo. Isso nos incomoda. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva para uma dinâmica espiritual. Ele nos dinamiza. Ele prepara o caminho. Ele coloca a gente na nossa frente. Ele te usa quando você nem espera. É no ponto de ônibus, é dentro do ônibus, é no escritório, é na rua, é na escola, é no trabalho, é em todo lugar. Por quê? A tua vida está em chamas. Pega uma pessoa aqui, ó, coloca fogo nela. Eu não dou 3 minutos para ter mais de 100 pessoas vendo aquela pessoa queimar, alguém tentando apagar o fogo. Bota fogo em alguém para você ver se não junta a gente. Até um carro pegando fogo junta a gente. Sabe por quê? Porque as pessoas, nós não atraímos as pessoas, porque nós não estamos cheios do fogo. Nós não estamos cheios do fogo, porque se nós estivermos cheios do fogo de Deus, as pessoas vão vir ver a gente pegar fogo. Aleluia! O avivamento tira a igreja da inércia. O avivamento desperta a igreja para a santidade. E não é por homem, não é por pastor, não é por fala. Porque se a gente fala, as pessoas sentem magoadas. Mas é pelo Espírito de Deus. A pessoa está em casa, ela olha para o guarda-roupa e ela fala, eu vou mudar tudo aqui. A pessoa está na rua, com uma roda de amigos, e fala assim, eu não sinto bem mais ali. A pessoa muda tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo fala e as pessoas ouvem. Aleluia. Não é por homem, não é por grito, não é por força, não é por ameaça, não é por nada disso. É pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. O avivamento dá poder às pessoas para testemunhar. O avivamento dá poder às pessoas para testemunhar. Olha bem, por favor, em Atos, no capítulo 2. Nós vemos que antes de o poder do Espírito Santo descer sobre a vida de Pedro, Pedro nega Jesus. Uma mulher, uma garota, pergunta para ele, você é um deles? Ele fala, não sei quem é, não conheço. Depois outra pessoa chega, olha, você parece com ele. Não sou. E Pedro então nega 3 vezes ao Senhor. Mas depois que o Espírito Santo vem sobre Pedro, Atos capítulo 2, versículo 14, diz a Bíblia, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse, quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele recebe poder para testemunhar. Ninguém te para, ninguém te segura, ninguém coloca medo em você. Pelo contrário, você quer testemunhar. Você quer falar de Jesus. Você está cheio do Espírito Santo. Você não fica pensando se vão pensar bem ou mal de você. Você é uma labareda de fogo, um tição na mão do Senhor. Você está cheio do Espírito Santo. Mas um crente vazio segue Jesus de longe. Nega, tem medo, tem tantas desculpas porque está vazio. Mas alguém cheio do Espírito Santo fica de pé no meio da multidão, levanta a sua voz e fala com toda ousadia. E a Bíblia diz assim que ele fala, varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma mensagem da parte de Deus para falar. A pessoa é convicta, ei, eu tenho uma mensagem de Deus para falar. Eu tenho de Deus para vos dizer, escutai-me, parem, ouçam-me. Eu tenho da parte de Deus para falar. Alguém está cheio do Espírito Santo, glória a Deus.
Alguém vazio corre, tem medo, enfim. Pessoa cheia do Espírito Santo vê milagres. Quando o avivamento chega, os milagres são notórios, eles acontecem naturalmente. Não tem forçação de barra. Os milagres tomam conta da igreja. Os milagres tomam conta da igreja. Pessoas são cheias do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Os dons são manifestos. As pessoas de todas as ordens querem mais de Deus. Quando nós lemos Atos, nós podemos ver algumas coisas. No capítulo 2, versículo 2, diz a Bíblia que de repente veio do céu. Eu gosto muito dessa palavra, de repente. O avivamento na tua, na minha vida, o avivamento, tem gente que pensa que o avivamento é pula-pula, é grita-grita, é cair no chão, rolar que nem maluco. Isso não é avivamento. O avivamento, ele te leva a uma contrição de coração. O avivamento te leva a buscar a Deus pessoalmente, você na sua casa. Ninguém te manda jejuar, você perde a fome, você tem vontade de jejuar. Você tem vontade, e é assim, ó, de repente, porque é assim que o Espírito Santo age, de repente você começa uma sede por Deus, de repente você quer fazer alguma coisa, de repente você se vê inútil, de repente você se vê não santo, e você quer santificar a sua vida, e você começa a sentir vergonha de você, de repente, porque é isso que o Espírito Santo faz. O provocador do avivamento é o Espírito Santo. Ele faz isso e é de repente. Eu me lembro, eu estava na escola dominical e foi de repente. Começamos a cantar aquele hino, o 515, se pelos vales eu. E enquanto cantávamos aquele hino, eu senti chamada para o campo missionário. E engraçado que eu estava na minha igreja, e eu começava a falar em outras línguas, e as pessoas olhavam para trás, olhavam para o lado. Só eu naquele momento, durante a escola dominical, falava em línguas, enquanto cantava aquele hino. Todo mundo quieto, olhando para mim. Parecia que eu estava numa igreja tradicional, e entrou um intruso de um pentecostal. Mas a minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. Eu era um garoto, solteiro, na igreja. O Espírito Santo vai encher a sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. E nós precisamos dessa experiência. De repente, não tem hora marcada, não tem dia. Pode ser essa madrugada. A igreja está orando nesse propósito 40 dias. Se prepare, porque o Espírito Santo vai bater na sua porta. Aleluia! Você vai acordar. Não queira tomar remédio para dormir quando você acordar. É o Espírito Santo que está despertando. Você vai ter visão. Seu coração vai arder. Você vai começar a orar. Não vai querer levantar mais. O Espírito Santo vai tomar a sua vida de uma maneira gloriosa. De repente. O texto continua no versículo 2 de Atos 2. De repente veio do céu. O avivamento, ele vem de Deus. Ele vem do céu, é de Deus, vem do céu. Como um som. O som é rápido. O som é invisível, você não vê. Ai, está vindo um som colorido. Não, o som não é colorido. Não tem cor, o som. Veio do céu como um som. O Espírito Santo, ele não é um som, mas ele causa barulho. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, caladinha, quietinha, cheia da gravatinha. Não tem como. De repente, veio do céu como um som. Como um som. Veio do céu, como não? Veio do céu um som. Como é o vento? Como um vento. Veio do céu um som. Eles ouviram um barulho. Não tem como. Não existe avivamento que não cause barulho.
todo avivamento vai causar um barulho. Barulho na sua casa, barulho nos seus vizinhos. Está entendendo? Haverá um barulho. Haverá um mover. É do Espírito Santo. Depois, como um vento veemente. Veemente e impetuoso. Sabe por que veemente e impetuoso? Irmão, estamos orando nesses 40 dias buscando avivamento. Como eu falei, não existe avivamento sem o Espírito Santo. E a nossa oração para que Deus mande avivamento é: derrama do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. E como foi no dia de Pentecostes, Deus também vai fazer na nossa vida. Vem do céu um vento, como que um vento veemente, impetuoso, forte. Um vento forte, soprando. Esse vento forte, ele quebra qualquer barreira. Esse vento forte, ele quebra qualquer indiferença. Ah, eu não gosto do presbítero João. Isso vai acabar, porque o Espírito Santo quebra isso. Ele vem como um vento forte que quebra qualquer barreira carnal, que quebra qualquer imoralidade e destrói qualquer coisa que atrapalha. Aleluia. Como um vento veemente, impetuoso. Não há nada que segura um vento forte, impetuoso. Sai quebrando tudo, arrancando casa, árvore, destruindo tudo que não presta. O Espírito Santo não vai destruir a sua vida, não vai destruir a tua felicidade. Não, pelo contrário, é aquilo que está atrapalhando que ele vai destruir. Ele vai destruir a frieza, ele vai destruir a preguiça, ele vai destruir o desânimo, ele vai destruir a falta de visão. Ele vai te dar visão de Deus. Você vai ver a vontade de orar, a necessidade de orar, a necessidade de buscar, a necessidade de santificar. Você vai ver. Não é o pastor que vai falar: muda isso, muda aquilo. Não, você vai se sentir tocado pelo Espírito Santo, porque ele vai vir como um vento impetuoso e vai encher as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E encheu, não foi metade da casa. Por isso que eu falo, vai encher a sua vida, vai encher a minha, vai encher a nossa. Porque diz assim, olha o texto: e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um, aleluia. Cada um. As línguas foram vindo do Espírito Santo e foi pousando. Sabe por que fogo? Em primeiro lugar, o fogo pega. O fogo alastra. Aleluia. Começa em um, e é um por um. Pega em um, aleluia. Pega no outro. Pega no outro. Pega no outro. Vai ser assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai pegar num, vai pegar no outro. E um vai começar a mandar zap para o outro. Vamos orar. Rapaz, está acontecendo. Os testemunhos vão começar a acontecer. É o avivamento provocado pelo Espírito Santo. E foram vistas. As pessoas verão. Não é nada oculto. Não é nada encoberto. Ah, fulano está cheio do Espírito Santo, mas ninguém sabe. Fulano está avivado, mas ninguém sabe. Não é assim não. Foram vistas. As pessoas verão. Fulano está mudado. Fulano está diferente. Você vai cantar diferente. Todo mundo vai ver que você está cantando diferente. Você vai reger diferente. Você vai andar diferente. Você vai olhar diferente. Aleluia! Quem olhar para os seus olhos vai ver Deus na sua face. Deus nos seus olhos. Deus na sua vida. O brilho vai voltar a brilhar. Aleluia! Glória a Deus. Haverá um brilho de Deus na tua vida, na minha, na nossa vida. Aleluia. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Eu creio nisso totalmente. Eu creio nisso totalmente. O avivamento é uma necessidade. Uma igreja que não busca o avivamento é uma igreja vazia do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Mas depois, em Efésios, acho que é o capítulo 2, não, capítulo 4, acho que é o capítulo 4, versículo 18, que fala assim: não embriagueis-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa-me ver. Efésios, capítulo, deixa-me ver qual é o capítulo. Você quer o versículo 18? Capítulo 3, 18. É o capítulo 5, obrigado. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verbo encher aqui é um mandamento, enchei-vos. O termo grego significa enchei-vos repetidas vezes. Enchei-vos sempre. Um dia talvez eu fui cheio, um dia talvez você foi cheio, mas a palavra de Deus para nós é essa: enchei-vos repetidas vezes. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo novamente. Igreja do Senhor aqui na Rodovia do Sol, nós não vamos parar de buscar até que o Senhor derrame do seu Espírito sobre todos nós. Essa casa fique cheia da glória e do fogo e da presença do Espírito Santo. Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós. Nós vamos terminar. Se você não está aproveitando esse momento, se você ainda não jejuou nenhum dia ainda falta 34 dias, você pode buscar. Você pode começar a buscar. Entre nesse propósito, não fique de fora, comece a jejuar, comece a orar, tire um tempo para buscar e busque. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Me enche, Senhor, do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que o fogo do Espírito Santo se alace no ministério que o Senhor concedeu a você, concedeu ao seu filho, concedeu ao seu cônjuge. Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que o avivamento chegue nas nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar, por favor.